nós estamos vivendo na era dos influenciadores digitais. Olá, eu sou Camila Inácio e aqui é o Pod Plurais no Sofá Delas. Sabe aquelas conversas que a gente tem com amigas no sofá de casa e fala, nossa, isso daria um bom podcast? Pois é isso que está acontecendo. Eu trouxe o podcast do estúdio para a sala de casa e eu não venho sozinha. Mari Luz e Malu Mari já estão aqui comigo trazendo assuntos como comportamento, tendência, diversidade e, por que não, alguns tabus, não é? Se você chegou agora no nosso canal, aproveita já, começa a seguir, clica aqui no sininho para ficar ligado nas nossas notificações, salve e compartilha esse vídeo. Não só esse, como todos os outros, hein, gente? E também vou aproveitar para agradecer que vocês estão vendo, a gente está num lugar novo, a gente está num lugar diferente agora na segunda temporada, estamos dentro dos estúdios da Warner Brothers Discovery. E, gente, só tenho a agradecer. WBD, obrigada por vir com a gente nesse momento. Obrigada por acreditar no nosso projeto e entregar pra gente uma sala tão linda pra gente ter conversas tão gostosas. Meninas, hora de cumprimentar. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nos vimos a semana passada, há 15 dias atrás, na verdade. E hoje vamos estrear mais um assunto, um tema muito importante, de grande relevância. Olá, Mariluz aqui falando, estou super feliz de estarmos aqui novamente e o tema de hoje promete, estou muito animada. Gente, eu também. É um tema, para quem acompanha aqui o Pod desde a primeira temporada, eu estou com vontade de falar sobre isso há muito tempo, desde o começo da primeira temporada, então é um negócio que está aqui, ó, na garganta. Eu estou muito contente de trazer esse tema quando eu não estou mais sozinha. Vai render muito. A gente vai falar hoje sobre arte e criador. O que regula o quanto a gente consome das pessoas que a gente admira e que no correr ali da sua jornada entregam coisas que a gente não admira tanto assim. A personalidade foge da criação, foge da arte e a gente fica naquele conflito, né? Continuo a consumir? Será que eu ainda sou fã? Não sou mais fã, mas continuo consumindo, e a gente sabe hoje, ainda que seja um play no Spotify, você está consumindo conteúdo de alguém que vai ser monetizado por aquilo, ainda que seja de uma forma que pra gente do lado de cá pareça muito orgânica. Eu só apertei um botão, não preciso mais comprar, não preciso mais pagar um boleto, não é? Como é que isso acontece e o que regula? E aí, gente, colocando um pouco mais de tempero aqui nesse episódio, olha o que a gente começa a pensar, né? Do jeito que estão as coisas, na velocidade que estão as coisas, a forma que as pessoas estão começando a ter conscientização e mais fortalecimento de opiniões, a gente começa a acessar um monte de coisas, atividades ali que as pessoas colocam em prática que a gente não concorda. Então, se a gente fala, não quero mais consumir nada de alguém que fez alguma coisa que eu não gosto, quem a gente vai seguir? Quem serão nossos ídolos? Em quem a gente vai se inspirar? Depois dessa respirada funda de Malu Marija. Malu, quer começar? Eu quero começar. Eu sou baiana. Eu sou baiana de Salvador, Bahia. Nasci 14 de fevereiro em pleno carnaval. Eu amo carnaval. Tem uma polêmica na minha cidade. As músicas que fazem alusão aos orixás não são mais cantadas por uma determinada cantora. Gente, eu era fã de carteirinha. Sabe aquele negócio que todo mundo dizia, só Malu gosta dessa banda, só Malu gosta. E quando passava eu realmente ia atrás. Só que a minha desilusão, gente, não é um negócio de parou de falar Iemanjá. Eu não sou essa pessoa radical, cara. Mas se a atitude do artista que eu sigo afeta uma coletividade, eu paro de seguir. Então, eu deixei de curtir essa pessoa na eleição de 2018.
Então, essa pessoa que já estava dando sinais, dando índices desde então, né? Essa pessoa vem tendo comportamentos repetitivos Sim. e que não me afeta diretamente, Sim. mas eu cortei. Então, agora que eu estou vendo essa polêmica, não me afeta, porque eu já tinha tirado do meu rol de queridinhas antes, mas por questões não minhas. Então, eu acho, cara, que é isso. Quem a gente vai seguir? A gente vai seguir quem se preocupa com a coletividade, porque o mundo não pode ser colorido só para Peraí, antes da gente chegar nas respostas, continuemos nas perguntas aqui, porque tem ainda. Eu quero fazer uma declaração pública de hipocrisia. Vou começar assim. Meu Senhor. Não me cancelem, mas é o seguinte. Eu entendo o que você fala e eu realmente concordo, mas eu não consigo viver isso. Esse é o problema. E talvez outras pessoas se identifiquem. E eu vou dar um exemplo. Então tem um atleta... Vou desenvolver, mas não queremos ser canceladas, hein, gente? É um tema polêmico, então não, assim, sem muita medo. calma. Quem se posiciona não tem medo. Sem medo. Mas estamos pedindo, né? A gente está na sala de nossa casa, gente. Estamos em casa. Gosta da gente. Então, o que eu penso é o seguinte, o exemplo que eu tenho para dar sobre minha própria vida, porque, né, antes de expor, vou me expor, é o seguinte, tem um atleta que não é brasileiro, que foi acusado no tribunal, ele é europeu, um tenista, foi acusado no tribunal por uma ex-namorada de agressão. Um tema muito caro para mim, muito caro para nós, inclusive, né? Porque trabalhamos com isso. Normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, esta pessoa, eu tendo a riscá-la da vida, da existência. Eu paro de seguir, paro de acompanhar. Porém, não é que eu gosto dele, eu gosto do estilo, eu gosto de vê-lo na quadra. E eu sou uma apaixonada por esportes, para quem não sabe. Eu amo tênis, vôlei e outros esportes também. Então, eu gosto de vê-lo jogar. E eu não consigo deixar de vê-lo. E aí, uma pessoa muito próxima a mim, toda vez que eu estou assistindo esse jogo, eu penso, eu não devia de assistir, gente. Ele foi acusado de agressão. Ele não foi condenado, mas ele foi acusado. E a gente sabe desse rolê, né, gente? Aconteceu. E aí eu penso, eu não devia de assistir. E aí a pessoa que está comigo fala, ah, mas não é você que trabalha com violência? Ah, mas não é você que... E eu sinto que eu faço essa própria voz na minha cabeça. Mas eu não consigo... Essa pessoa eu não consegui deixar. Essa pessoa. Sim, mas aí eu vou estender, me alongando um pouquinho, eu vou estender para outras pessoas que têm surgido nessas polêmicas atuais de festa de não sei quem, né, e pedofilia e violência sexual infantil. Quantas pessoas que, eu nem sou fã de tanta gente, mas quantas pessoas que você escuta música de vez em quando, não é que você adorava ou amava, mas que talvez você não vai deixar de escutar música. Então, a tua pergunta de é possível separar? A minha cabeça me diz, tem que separar. As minhas emoções muitas vezes não conseguem separar. Então, é esse o ponto. É aí que eu queria chegar. A gente está tomando todo o cuidado aqui de não dar nomes, né? Porque, enfim... Porque a gente não pode, apesar de eu ser advogada, a gente não pode pagar as custas processuais. Mas também, mas sabe o que tem uma coisa que eu tenho pra mim como uma verdade muito, muito importante assim para mim. Quanto mais a gente dá ibope para essas pessoas que têm esses comportamentos duvidosos que para nós são caros, como bem disse Mari, mais a gente põe holofote em um perfil que eu particularmente questiono demais. Então, sabe, pra mim são pessoas que perderam nome e sobrenome. Virou um X na questão. Então você consegue separar. Então, essa é o ser ou não ser, não é? Olha só, tem algumas pessoas, por exemplo, tem o caso lá de um cineasta, é um dos mais emblemáticos. O cineasta casou com a enteada, maravilhoso. Assistimos os filmes deles? São filmes populares? São filmes que estão ali, tipo Marvel? Não. Então, assim, a pessoa tem a intencionalidade de ir assistir o filme dele. É um pouco, o filtro é um pouco diferente. A pessoa que a gente não tem como escolher. Exato. Essa pessoa a gente escolhe assistir. Né? Aí você pega um ator da Globo, por exemplo. Você vai assistir a novela? O cara não faz mais novela. Mas você vai assistir? Vale a pena ver de novo? Certamente se eles colocarem, vai fazer sucesso. Eu nem sei se colocaram ou não colocaram de novo, depois do escândalo que teve, mas se colocarem a novela, vai fazer sucesso. A reprise vai fazer sucesso.
E no pior dos casos, a gente tem um canal pago só de sucessos antigos das emissoras. O que vai acontecer? Vai colocar ali que quase que, eu não sei os termos, mas é quase uma licença poética ali, porque era uma outra cultura, era uma outra época, em uma outra década, e que aquilo ali era aceitável na televisão. Hoje, as obras, as produções atuais, a gente não vê mais essa repetição. E para mim, esse limite está tudo bem. Você está colocando ali e falando, olha, eu não concordo com isso, mas isso é uma reprise, é uma obra de 1900 não sei quando, e naquela época era ok. É assim como a gente assiste filme de Velho Oeste, que a gente não concorda com a luta à mão armada, né, em praça pública às 18 horas, a gente não concorda, mas a gente assiste porque naquela época aquilo era comum. Ok, eu entendo. Só que pra mim é isso, gente. Eu não posso mais ouvir uma música. Aquela música que pra mim, esse caso que você deu, é uma música que pra mim toca no fundo do meu coração ali. Não posso mais ouvir a música. Então, eu acho que eu não posso mais. Com o que a gente faz? A resposta não é o que eu posso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, no meu caso, não é o que eu posso, é o que eu escolho. Eu escolhi não ouvir mais a playlist dessa artista e eu tinha CD comprado na época da Apple. E você sofreu? Você sofreu com Na isso? época de 2018 você sofreu? Não, eu tomei uma decisão. Eu falei, poxa, então você consegue. Eu consigo tranquilamente. Então, e aí eu vou falar de uma outra coisa. Eu amo Vini Júnior. E eu não amo o Vini Júnior pelo que ele faz no campo só, porque eu entendo muito pouco de futebol, já entendi muito mais. Mas eu amo o Vini Júnior. A diferença que ele faz dentro desse exatamente, pelo que ele representa para nós, enquanto nação, pelo que ele representa para as crianças da periferia, e eu acho que isso é muito importante. E se é importante positivamente, do outro lado, eu não consigo, gente. Então, tem um outro jogador. Porque você vai corroborando, você vai não só trazendo dinheiro para a pessoa, não só alimentando aquela fortuna, mas também alimentando aquele estereótipo, aquele perfil, principalmente no ramo de futebol, que tantos outros meninos se espelham e falam, eu quero ser igual a ele. Eles cortam o cabelo igual, eles usam a camiseta com o nome, e eles vão querendo replicar aquela ação. E aí, gente, vira uma fábrica de... Eu tenho um ponto, né? Então, Malu consegue, você tá nessa coisa de... Será que precisamos, pelo que eu entendi? Não, eu tô numa de não quero, mas às vezes faço. Pra mim, eu tenho uma decepção. Assim. Eu lamento muito. Sim. Por exemplo, essa determinada música pra mim, que desde 20 anos atrás está na minha playlist. Eu penso, gente, como ele pôde, a ação dele, na hora que eu ouço a música, a ação fala tão alto dentro do meu ouvido que estragou quanto a música pra você. A letra. E aí eu falo, gente, que desperdício, isso me deixa tão decepcionada, tão triste com uma pessoa que eu gostava. E eu não sou de idolatrar pessoas. Também não. Não sou de idolatrar pessoas. É muito raro. É muito raro. Mas, putz, sabe quando você fala, traiu o movimento? Sim. Essa a minha meu sensação. Ponto é esse. Eu concordo com você. Eu só não acho que é possível fazer o tempo todo. É esse ponto que eu quero trazer aqui e puxar. E eu queria até que as pessoas deixassem nos comentários se elas conseguem. Eu só acho que não é possível fazer isso o tempo todo. Então a gente soube agora também de um outro ator negro, muito famoso, americano, nesse mesmo rolê aí, que talvez tenha estuprado o filho. É uma pessoa muito querida no Brasil. Né? É uma pessoa extremamente querida. Né? E principalmente para nós que somos pessoas negras, essa questão da representatividade. Então é isso. Para mim não é olhar e idolatrar a pessoa ou é o meu ídolo. Esse jogador de tênis não é um ídolo.
eu gosto de como ele se movimenta na quadra, de como ele... Ah, mas não tem outras pessoas que fazem isso? Isso é uma coisa meio única, assim, né? Porque dependendo dos movimentos que essa pessoa faz, é quase como uma biometria. Entendeu? Sim, eu tô entendendo claramente. Então, assim, eu sei que não deveria. E é isso, eu não sigo nas redes sociais, eu não dou ibope, mas eu assisto o jogo. E eu não lembro do que aconteceu? Lembro. Eu não me recrimino? Sim, eu penso... Poxa, não deveria. Talvez eu tenha até, se eu parar pra pensar, talvez eu tenha diminuído o quanto eu vejo. Mas eu ainda vejo. Porque pra mim parece que não é possível, justamente pela tua pergunta de quem vai sobrar. Porque cada vez mais as pessoas... E aí a gente tá falando de crime, que é diferente, né, de outras coisas. De um Pronto, isso aqui, que alguém pode até enquadrar como crime o que aconteceu aí com a sua artista. É crime de racismo, né? Exatamente. Exatamente. Mas antes não é. A primeira atitude não foi crime. Mas um posicionamento de 2018 talvez não seja crime, Não seja é. só um posicionamento. Mas é uma escolha minha. Mas sabe o que é, gente? Quando a gente tem um ídolo, quando a gente... porque é difícil ter uma idolatria, assim, sabe? Mas você pega, sei lá, grandes... Por isso que... Vamos falar o nome de alguém que morreu? Silvio Santos. Ah, não, gente, outro nome. Não foi Eu vou ser cancelada. Não, gente, eu... Gente, outro Olha nome. só. Pra Olha que só, fomos Hebe inventar esse Camargo. tema? Não, é assim, ó, ele é um extremo... Ele é talentosíssimo. Talentosíssimo. Não, a gente vai ser cancelada. Vamos falar de Hebe Camargo, exemplo. Jessi Gonçalves. Tem muita gente boa pra gente A gente falar. não vai ser cancelada, mas a gente vai ser bem julgada. Mas continua. Até porque eu, Não, particularmente... continue, amiga. Coloquei a mão aqui no microfone. Não, eu vou falar uma coisa, ó. Vou voltar antes da gente fazer esse corte. Ó, eu lembrei exatamente. Quando a gente desenvolve uma idolatria para a pessoa, são vários pontos que fazem a gente se inspirar. Sim. Vários pontos que fazem a gente colocar a nossa energia naquela pessoa e naquilo que ela significa pra gente. A gente se conecta, principalmente quando a gente é criança, a gente pensa, nossa, eu queria ser ela. Sei lá, Xuxa, Paquita. Nunca. Tá, você, a gente tá Sim. falando de um coletivo. Uma geração. Entendeu? Uma geração toda. Eu nunca quis ser A gente Xuxa, mas eu pensa. Mas eu amava entendo. Xuxa, eu amo Xuxa. Nossa, e por que a gente gostava? Porque era aquela alegria, ela significava cor, música, alegria, liberdade dentro do palco para cantar, para brincar, era divertido. Era o nosso tempo de estar ali, Sim. entendeu? Então é nesse sentido que a gente se debruça. Quando a gente vê, sei lá, um cantor, ou porque escreveu uma letra, um compositor, escreveu uma letra que a gente se conecta, ou que... Putz, aquilo remete, é afetivo. É afetivo, a gente tá lá, entende? E aí, é quase como a gente olha e fala assim, gente, aqui é um lugar de perfeição, sabe? É um lugar de gente. Eu tô aqui no meu cotidiano todo bagunçado, não sei o que, mas aquela pessoa tá lá na vida de um ídolo. A gente não imagina que a vida de um ídolo possa ter erros. Ou crimes, né? Ou crimes. E aí na hora que a gente se depara, a gente fala, oi? Então isso pra mim, eu falei, né? Eu queria muito falar sobre esse assunto há muito tempo. Mas é que é difícil, porque é um assunto que tem muito mais pergunta do que resposta. Boa. Tem muito mais pergunta do que resposta. Tem muitas das pessoas que... Vou falar nome, porque se me cancelarem, então, perdão. É porque já tá cancelado comigo. Mas assim, se eu for cancelado com uma pessoa que defende o Robinho, então tudo bem. Não, aí tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Tudo bem. Eu tenho um grande É o cancelamento amigo, que a gente quer. a minha família inteira é santista. Eu tenho um grande amigo que se emocionou quando viu o Robinho voltar na Vila Belmiro, chegou de helicóptero e tudo mais. Foi importante para todos nós, para toda uma nação que estava ali. E aí quando chega uma notícia dessa, gente, eu assisti o documentário e fiquei chocada. Gente, e aí um negócio que não... É isso, é essa construção do ídolo. Saiu de lá, da quebrada, quanto fez, quanto não fez, podia, estava lá num lugar onde uma nação inteira gostaria de estar. E agora olha onde está, olha... Entende? Então isso para mim
me causa tanto desconforto. tanto desconforto, tanto putz, Eu quero e não quero. Eu tenho outro ai. ponto, rapidinho, Malu, é rápido. Meu ponto é, pra mim é fácil fazer isso quando eu não gosto, né? Quando, por mais que seja um ídolo, você falou Xuxa, né? Nunca foi um ídolo pra mim, uma questão de criação. Outro dia eu explico. Mas é isso, como eu nunca gostei da Xuxa, eu nunca assisti Xuxa, não fazia parte do meu cotidiano, se hoje ela fizesse, que ela já fez, Mas a gente tá inclusive falando ela de um já coletivo, falou, né? Não do claro, indivíduo. claro. Então eu tô dizendo, mas é isso, assim, como a gente tá se posicionando. O que eu tô dizendo é mais fácil pra mim, eu, Mariana, porque eu não gosto. Eu não tenho neste lugar de algum tipo de afeto, né? Não tenho essa construção. Agora, quando eu tenho a construção, eu não consigo. Por isso, vou voltar pra você, Malu. Pra mim, eu entendo, eu acho que você tá certa. Eu acho que nós deveríamos separar muito a arte do criador. Eu só não acho que é possível a gente conseguir fazer isso Eu acho que é o possível. tempo todo. Eu não acho que é possível a gente cancelar as pessoas, ou a gente pode parar de seguir, você pode escutar menos, eu posso assistir menos, mas eu não acho que é possível a gente fazer essa separação com todo mundo o tempo todo. Eu simplesmente não acho que as pessoas conseguem fazer isso. Eu acho que conseguem. Eu acho Você, que Má? a idolatria ela vem seguida de uma cegueira. Nós somos educados a idolatrar e amar acima de qualquer coisa. E isso não é possível nem dentro da nossa família, né, gente? Então, para mim é muito fácil isso. Porque os meus limites não são curtos, não. Meus limites são extensos, mas são claros. Então, por exemplo, falando do futebol, quando eu sei que tem um jogador que todo mundo ama e que ele tem um projeto de privatizar as praias, eu nem estou falando da maneira desrespeitosa que ele trata as mulheres, essa pessoa, para mim, ele pode fazer gol com a ponta do nariz. Eu não quero mais saber. Mas porque eu não gosto dele, Mas pra não, mim também. Pra mim não, mas se eu já gostei dele. Eu não. Eu já vesti camisa com o nome dele. Sim. Mas a partir do momento que os comportamentos dele foi de encontro aos meus valores pessoais, todo mundo pode continuar amando ele e eu respeito. Mas eu, Malu, não Sim. amo. Sim. Pra mim isso é muito fácil. Não, eu acho que você tá certa. Eu só não acho que é possível fazer isso com todo mundo. Eu acho que não vai sobrar ninguém. Então, é esse o ponto. Só isso. Porque eu acho que assim, não vai ó, sobrar ninguém. começou assim, ó, uma playlist a menos no meu Spotify. Gente, umas 3 como é que músicas. não vai sobrar ninguém. Não, Vai aí sobrar assim, ó, um monte de aí um gente. filme, uma sequência de filmes, tipo uma trilogia de filmes que a gente é fã em casa. Não posso mais ver. É isso, não vai sobrar ninguém, tô te falando. Aí, Não vai. sei lá, uma novela que... não vou nem entrar na questão dos partidos políticos. Nossa, não dá pra entrar mesmo. Nunca entrarei. Vai sobrar Aí a mesmo. gente começa a falar, tá bom, então um esportista. Aí a gente começa a falar... Gente famosa, esporte, Não dá. música. Aí, outra Alguém que diz também não não pra dá. essas pessoas? Gente, Outra que a gente eu também não pode digo falar. não. Religião. Quantos líderes religiosos também não vai já... sobrar ninguém. Gente, eu sou espírita. E aí começa a chegar num lugar Peraí. que a gente fala: depositarei minhas fichas em mim. Serei fã de mim mesma. Gente, Porque, gente, sério. Não vai sobrar ninguém. Mas se a é isso que eu gente tô tirar falando. do campo da idolatria e trouxer para o campo dos valores, fica mais fácil. Eu sou espírita. Quando explodiu aí João de Deus e outros, são pessoas que eu não compro o livro, Sim. que eu não assisto no YouTube. É escolha. Nós estamos vivendo na era dos influenciadores digitais. O que a gente consome, querendo ou não, Sim. fala também sobre a gente e Demais. reforça o que a gente concorda Eu concordo. ou não. Sabe? Então, Concordo. quando Camis traz esse tema, e eu digo assim, vai sobrar a gente porque nós não somos perfeitas. Eu tenho erros que os meus amigos não concordam, eu tenho posicionamentos que os meus amigos não concordam. Mas eu não sou uma criminosa. Não, Sabe? eu não sou também. Então, assim, se tirar os criminosos, vai sobrar uma galera pra gente admirar. Eu tenho então, um pouco aí de a gente medo começa disso. a pensar assim, ó. Tiramos da idolatria, tiramos do crime. Já deu uma aliviada. Pronto. O exemplo que você deu da questão do João de Deus, eu
sempre fui a que defende. Quer acreditar? Acredita. Mas não acredita numa pessoa. Acredita Na filosofia. Na filosofia, no movimento, na energia, na no coletivo, na espiritualidade, tudo. E não naquela pessoa, porque nunca é bom. Nunca é bom. A pessoa pode ter sido criada e ter os melhores, ter desenvolvido os melhores valores ao longo da vida. Na hora que ela tem o poder e o reconhecimento, aí é que começa a separar o joio do trigo. E aí a gente começa a ver um monte de coisas que surgem. Então, concordo com você. Aí a gente chega no lugar, então, sobre o quê? Desvio de conduta. Vamos falar de um desvio de conduta que não chegou a ser um crime. Deixar o crime e ir pro desvio de conduta. Desvio de conduta. Do tipo... Porque assim, igual a Malu, a gente estava falando sobre isso vindo pro estúdio hoje. Todos temos erros. Todos temos, todos já nos desviamos de conduta, tenho certeza. Sim. E muitos dos nossos desvios a gente não se orgulha de falar. Aprendemos com eles e tudo mais. Nem falaremos. Exato, não é uma coisa que a gente fala, nossa, não sabe, hein? Entendeu? Sim. Só que a gente não se vangloria deles, a gente passou, muito fácil e a gente voltou e falou, bom, tudo bem, desviei, continuo aqui na minha rota. Tenho vergonha do que fiz, mas continuo na minha rota. Só que as pessoas não querem fazer isso, gente. Mas eu sinto que no nível de exposição... Gente, eu quero deixar uma coisa muito clara, eu não tô defendendo, eu tô trazendo coisas porque... O ser humano, ele não só a gente é hipócrita, não estou dizendo que vocês são, estou dizendo o ser humano, né? O ser humano, ele é hipócrita, ele também é dual, ele tem dualidades, é muito complexo, esse tema é um tema muito complexo, por isso eu realmente não acho possível. Eu sou uma pessoa posicionada, e para mim essa coisa da escolha é muito clara, eu tenho escolhas muito claras, eu também tenho limites muito claros, eu também tenho valores muito claros. A minha única frase, explicação é, eu não acho possível mesmo. Quando mesmo esse desvio, que a gente diminuiu, a gente saiu do crime, e é isso, assim, eu nem idolatro essas pessoas. Imagina se eu idolatrasse. Aí eu estaria aqui provavelmente defendendo. De novo, a gente está falando de comportamento em massa, de coletivo, não de você. Não, sim, mas é que eu tô me usando como exemplo, porque eu sinto que talvez outras pessoas se identifiquem, porque tem essa lógica do cancelamento. A gente acha que sim. Vocês acham que sim? Ela não escuta mais, eu não assisto mais, eu não mais. Não só dei um unfollow, não consumo, porque não consigo, porque falo, gente, que asco. Me dá asco. Sim. Não. Me sinto ludibriada, me sinto... Sim. Não gosto, me fere. Sim. Eu entendo. Mas você acha impossível... Eu acho impossível. Mas você não acredita que as pessoas conseguem viver Eu acho que a gente não consegue fazer isso com todo mundo. Falando numa massa, eu acho que a gente consegue fazer isso com muitas pessoas. Tem pessoas que eu também deixei. Não é que todo mundo eu falo, tudo bem, vou assistir aqui. Não. Eu comecei contando de uma exceção. Né? Eu tenho as regras também. Eu lembro, vou falar do Pelé. Eu lembro quando ele morreu, eu amo esporte. Eu não gosto de futebol, mas eu amo esporte. E eu amo os atletas, de forma geral. Não são ídolos. Eu gosto do ser atleta, ok? Do que eles representam, da profissão, de valores que eles têm. Eu admiro. Quando o Pelé morreu, eu demorei mais de 24 horas para fazer um post. Porque tem tanta dualidade, tanta polêmica, tanta questão. Mas aí eu vi um vídeo de uma pessoa, uma influenciadora, que foi a Joyce Bert, e aí me convenceu. Que foi quando ela disse assim, quem gosta de esporte e não valorizar o que ele fez... Então precisa repensar o seu amor pelo esporte. E isso me conectou num lugar que eu falei, tudo bem, vamos deixar isso aqui de lado. E eu fiz um post e trouxe as contradições, trouxe as coisas todas ali, mas fiz um post, né, que foi talvez como, entre aspas, uma homenagem. Mas é isso, se você pegar um Pelé da vida, um Pelé, mas não cometeu crime. Não sei. Mas ele tinha caráter? Talvez. Tem vários pontos de interrogação.
É uma nação que ama. Nós vamos cancelar o Pelé? Nós vamos cancelar o Pelé. Então o Pelé a gente vai riscar e dizer. É isso que eu tô dizendo. É muito difícil isso. Eu cancelei Pelé. Mas e a massa? Gente, vamos encerrar aqui esse episódio. Foi ótimo, obrigada. A gente se vê daqui a um tempo. Você disse. Você acha que não é possível? Mari, eu acho que não é em tudo. Algumas pessoas que sim. Nunca na história do futebol ninguém vai ser igual a Pelé. Sim. Mas no lugar de filha, pois é. Sabe, aquilo me tocou em um lugar muito sensível. Então, assim, terrível. Eu sei que ele foi maravilhoso, massa, mas a idolatria, porque eu cresci idolatrando Pelé. Você parou a idolatria. Parei a idolatria, eu não te idolatrei. Mas não perdi o respeito. Mas talvez não devesse, e aí, nessa lógica. Na televisão, que a gente que caminha a falar e deixou de falar, eu cresci assistindo o programa de domingo. Os programas do SBT. Sim. E quando eu me entendi mulher, e eu entendi que muitas daquelas falas eram desrespeitosas, agora tudo é assédio, era assédio naquela época, só que a gente nem sabia. Quando aquilo fez sentido para mim, me tocou em um lugar que eu falei, parabéns, eu respeito tudo que você fez, mas a minha admiração é muito cara, sabe? Mas aí você mantém ainda o respeito. É curioso isso. Mas, é isso que eu tô mas dizendo. Não é o respeito, é o respeito pela história. Mas lembra que a gente falou? Lembra que a gente falou no outro episódio que ninguém é uma coisa só? Lembra que a gente falou isso, que ninguém é uma coisa só? Aí então o que eu entendo? Ninguém é uma coisa só. Só que tem uma ação que tem mais peso do que outra. Sim. Eu concordo. Então, assim, eu vejo, eu sou uma pessoa muito desconectada de futebol, apesar de ser um tema bem presente na minha casa. Eu não consumo, eu não sou consumidora, sim, mas minha família é, e tá tudo bem. Quando o Pelé morreu, a gente estava em Santos. O Pelé é uma figura icônica. O Pelé, sim, fez o que fez, assim, ele virou um termo no dicionário. Então isso só já define, entendeu? Sim. Esse peso do que ele significa para o esporte, do que ele construiu como um homem preto na década que ele se... Toda essa leitura que a gente já ouviu bastante. Joyce Bert também falou sobre isso. Sim. Em detrimento de um comportamento que eu também não estou passando pano, mas que é muito comum dentro da sociedade. E que a gente vê, e sim, lá, você pode pegar uma rua, casa sim, casa não, teve a mesma? Qual que é o peso? Eu não sei essa resposta, tá? Eu não sei essa resposta. Por isso que eu dei a minha resposta à tua pergunta. Só, isso. Eu mas quando a gente chega nessa questão, desse exemplo que você falou agora, sim. Aí pra mim, sim. Então, você tá vendo como é volátil isso? Não, pra você sim o quê? Calma aí. Eu concordo com ela nessa questão. Que mantém o respeito pelo que fez, mas não consigo. Viu? É isso que eu tô dizendo. Chega um nível, você pode conseguir com várias pessoas em vários níveis. Eu também consigo. E com ele eu conseguiria facilmente, então, tá? Por isso que eu falei da idolatria, porque são pessoas que, assim, que você se conecta ou você não se conecta. Então, é isso. Você gosta ou você Exato. muito. Exato. Mas, gente, eu com ele conseguiria facilmente. Pode continuar respeitando a arte e não invalidando tudo que a pessoa fez, mas sinto que a gente está subindo no muro. Você entende que não é isso. Não foi importante, foi. Mas é uma pessoa que você gostaria de tomar um café? Pronto. Nunca. Mas nunca. Foi importante, foi. Mas você quer tomar um café com essa pessoa? Aí, de todos os exemplos que estão aqui na minha cabeça, tomar café com nenhuma dessas pessoas. Eu não tomaria um cafezinho com ninguém. Mas aí, por que eu brinquei do em cima do muro? Porque nós começamos como? Vou relembrá-las. Você começou com a pergunta, né, com um tema. E aí, quando eu perguntei, mas vocês conseguem? Vocês disseram pra mim, sim. E agora nós chegamos nesse lugar que talvez algumas pessoas... A obra, ela vai sobressair. Ninguém vai passar pano porque a pessoa fez de errado. A gente deu um exemplo agora, eu reafirmo o que eu disse, não precisa nem...
Você eu não quer consigo, tomar café. eu consigo sim separar. deixar de Eu consumir. também. Sim. A questão que a gente colocou aqui, o exemplo que eu dei nome, é um exemplo que eu nunca consumi mesmo. Eu também não. Então eu não tive que deixar de consumir Sim. porque ele tomou uma atitude. Eu já não consumia antes, entende? Eu então- entendo em partes, Cami, porque eu acho que a gente saiu do lugar de que vocês estavam, desse lugar de sim, eu separo sempre para talvez algumas pessoas eu vou ter que manter minimamente o que ela fez. Eu vou ter que manter a obra. Mas não é Mari. que eu vou ter Eu que fiquei com essa manter a sensação, obra, então porque assim, ó, me a esclareçam. obra dessas pessoas é inegável, Não, claro nada que vai é, apagar. Claro que é. Mas para mim, Mas não deveria? tem o valor que tinha antes. Isso eu entendi. Entendeu? Então Pra para você. mim, tá todo mundo no mesmo lugar. Pelé, Cláudia Leite, tá Senhores. todo mundo lá no mesmo lugar. Ah, eu entendi. Pra mim- Então você diz que, independente de quem Independente. você tá separando. Eu preciso A obra do separar, criador. porque eu acredito muito que a gente Hum. pode viver com escolhas positivas, e eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo enquanto sociedade, sabe, Mar? E ainda mais, eu acho que essas pessoas têm mais responsabilidade Muito mais, ainda com as muito atitudes, mais, claro. por conta do alcance que as atitudes dessas pessoas têm. Exato. Então eu vou passar pano Nunca. para meu vizinho, talvez até. Para ser o Joãozinho, mas para essas pessoas. Não, eu também vou não, passar. eu também não passo pano, mas Não vou. eu acho que fica mais Sim. claro o meu posicionamento, que é, eu acho que tem algum nível e algum tipo de Sim. pessoa que a Camila falou o tempo todo, mas não estamos falando de você, estamos falando da Sim, massa. A massa sim. nunca vai cancelar A o Pelé. massa não cancela. A massa nunca vai cancelar quem você citou e todas as pessoas que citamos aqui. A massa não vai cancelar. Vocês dizem que não é cancelamento, que a gente não tá falando nem de cancelamento. Sim. Vocês dizem que Deixa de separam consumir. e deixam de consumir. Eu digo que eu entendo e acho que o ser humano não consegue fazer isso o tempo todo. Eu acho que a Sabe gente uma vai ter coisa? alguma hipocrisia, a gente vai ter alguém que vai pegar a gente num lugar e que a gente talvez vai manter isso. Tá bom, o Pelé a gente Eu reconhece. agora lembrei de isso, que ele fala assim: você é uma hipócrita. Você sabe de uma coisa? Na hora que Mari falou, todos somos hipócritas, eu lembrei. Você é uma hipócrita. Sabe uma coisa que eu pensei nisso que você disse agora? Muitas vezes quando eu tô assistindo TV com as minhas filhas, a gente gosta muito da trilogia do Planeta dos Macacos. Uhum. E aí, recentemente lançaram os últimos, né? Não sei nem se é trilogia, se é mais, sei lá, sequência lá. E a gente falou, vamos assistir os primeiros. E na hora que a gente colocou os primeiros, tem o James Franco. E eu falei, putz, agora não posso mais assistir esse filme. Aí meu marido falou, por que não? Aí eu expliquei. E minhas filhas estavam. E a minha filha falou assim, poxa, então realmente não podemos. Porque fica essa questão. Quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está consumindo uma arte, eu não quero estar no papel de falar assim, olha, estamos consumindo essa arte aqui, que é tão maravilhosa, que a gente adora, mas essa pessoa aqui que a gente está olhando e falando, nossa, horrível. que legal, é um ser humano horrível. Uhum. Entendeu? Então quando a gente traz assim, é isso que eu te digo. Então, Pra sim, você, sim. pra mim, sim. Não acho possível Não mesmo. vou atrás, não consigo, porque eu falo, putz, tá ferindo os Sim. meus Valores. ideais, os meus valores, entendeu? Me sinto mal se eu tiver que consumir, então eu prefiro não consumir. Prefiro não consumir. Sim. Não vou atrás, não quero, não sigo, não Entendi. nada. Respeito que as outras pessoas assim o façam, discordo, mas bato nesse posicionamento. E aí, de novo, né, esse tema sempre foi pra mim algo caloroso, porque eu penso, gente, em um negócio que nós três concordamos aqui. Até quando? Até quanto a gente vai saber? E assim, qual vai ser o momento que a gente vai ficar confortável e falar, tá bom, então vai sobrar gente. Né? Vai Porque se a sobrar, gente tira crime, se a gente começa a tirar os fios ali, colocar na peneira, tira quem é crime, fica desvio de conduta. Sobra quem a gente ainda não sabe. Mas na minha então, opinião. Então, ó, aí, a gente vai tô saber em consumindo algum esse momento. filme, mas Trazendo logo todo- saberei. humanizando todo o planeta, todo o universo. Nós estamos falando de coisas que realmente afetam
afeta outras pessoas. Até que não seja um crime, mas que afete em algum grau alguém. Claro. Sabe? Claro. Então, é por isso que eu acredito que vai sobrar muita gente. Porque assim, eu não acredito na perfeição do ser humano, mas acredito nas escolhas. Acho que aqui a gente falou de coisas graves, né? Então a gente está falando de coisas graves. É que é difícil a gente não pensar. Quando a gente pensa nisso, a nossa mente também, podemos estar nós três engatilhadas, porque trabalhamos com isso, como a gente sempre fala, mas é difícil a gente falar num desvio de comportamento e não ir direto para o mais grave. Cara, deixa eu te falar. Nós somos. E aí sim, nós sermos hipócritas se dissermos que não. Porque nós somos engatilhadas e nós sempre pensamos no pior. A pessoa não vai falar assim, sei lá. Qual que foi o seu desvio de conduta? Tenho dívida de condomínio. A pessoa não vai falar isso, não é disso que a gente tá falando. Uma pessoa que eu nunca segui, nunca consumi. Mas que teve uma atitude que eu passei a gostar, admirar essa pessoa, Felipe Neto. Felipe Neto, é um cara que se envolveu com a extrema-direita, falou um monte de bobagem, prejudicou um monte de gente, influenciou negativamente um monte de gente. E quando ele se deu conta, eu não vi ainda outra pessoa pública fazer o que ele fez. Ele veio a público, pediu desculpa, disse que estava errado e que ia corrigir a atitude dele. Que ele foi estudar e veio pedir desculpa. E isso a gente faz todos os dias na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos funcionários. Por que que a gente não vai exigir que essas pessoas façam isso? Porque errar todo mundo vai. Mas a gente precisa, pelo menos, se responsabilizar por isso. E se desculpar por isso. E aí, quando as pessoas se desculpam pelos seus erros? Camila, pra mim, tá tudo bem. Tanto na vida, tanto tá tudo bem? Quando as pessoas quando essas pessoas que fizeram isso se desculpam? Não, recentemente tivemos casos, aqueles casos de crime, absurdos. Né, gente? Crime não tem. Tá, então esquece todos esses nossos exemplos. Não tô falando desses exemplos, mas eu tô falando do exemplo de Felipe, um exemplo. E outros tipos de comportamento, às vezes, por exemplo, um artista que não está em um bom dia e faz uma estupidez, fala alguma coisa e depois vem na internet se retratar. Eu tenho muita facilidade de desculpar. Falou mal e você não tem direito de se retratar. Eu não concordo com isso, sabe, Mari? Então, o que eu digo que para mim não dá são aquelas pessoas que fazem vou continuar fazendo, fiz e farei. Então, essas pessoas para mim realmente... Eu tenho muita facilidade de desculpar. Pior a pessoa que faz... Depois chora, pede desculpa, faz uma viagem para colocar a cabeça em dia, volta e faz de novo. Desculpa. Não, mas e quem volta e você não fica sabendo que faz de novo? Porque eu entendo o que você está dizendo. E até, por exemplo, situações racistas, que é um ponto que acontece muito no Brasil, e que muita gente se desculpa. E a gente tem pessoas assim icônicas, vou citar uma, Lilia Schwartz. Ela falou mal da Beyoncé no artigo, na Folha de São Paulo, foi extremamente cancelada, xingada, não foi no Roda Viva e falou, é isso, eu errei, não... Tem muitos livros antirracistas, a gente cancela toda a obra dela, joga tudo no lixo, não estou nem defendendo, não, estou dizendo que eu tenho muita facilidade de olhar e falar, ok, tá bom. Não mudou em nada, aliás, não tinha mudado nem antes com o artigo. Porque é um artigo de opinião e eu li e falei, concordo, não concordo, mas você quer dar essa opinião, ok, entendeu? Isso faz, a gente não tá falando de cancelar ou deixar de consumir alguém que tem uma opinião diferente da nossa, não é? Mas ela foi acusada de racismo. Eu tô corroborando aqui porque a gente tá falando com um muito amplo pra ninguém tirar do contexto que a gente tá conversando. Mas ela foi acusada de racismo. Ela veio a público e se retratou. Mas as pessoas acham que é um absurdo continuar gostando dela. Mas é isso. Eu não vou citar aqui pessoas, né? Algumas pessoas vão achar, mas aí quando a gente traz para individualmente, o que é que você faz, Maru? Qual é a sua opção? Nesse caso específico. Ela continua sendo a Lilia do mesmo jeito. O que ela era antes, que não é alguém que eu idolatro, mas eu respeito o trabalho que faz. Até mesmo porque é isso, foi só uma opinião. Pra mim e pra você sim, mas a gente sabe que isso aqui inclusive pode sim dar
cancelamentos, mas enfim, a palavra mais citada nesse tema aí de hoje. É porque é muito... Gente, ninguém vai cancelar a gente, vão amar a gente, né? Vão sim. Né? A gente Porque tem que é isso, né? a gente tem muito... de novo, né, falando já, caminhando aqui para o nosso encerramento, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que fica sobre esse a tema. reflexão também para as pessoas que estão acompanhando esse episódio, né? Até onde vale a pena? Qual é o nosso limite de perdoar, de entender e de se colocar no lugar das pessoas também, né? E outra coisa, na outra ponta da reflexão, até onde nós estamos passando pano para absurdos porque as pessoas, né, são ídolos. O que é um ídolo? Pois o que é que a gente deveria que é um ídolo? Dá um O que é o outro absurdo? podcast. Qual que é a Isso. medida? Fica aí as perguntas e estamos aqui abertas. Mas para deixem as nos respostas, comentários, claro. a gente quer saber. E outra coisa, o que é um ídolo e quem é esse ídolo? Será que ele se importa com o que a gente fala? Será que ele tá ali preocupado que eu tô seguindo ou não? Acho que na lógica do cancelamento, que dá um outro episódio, na lógica do cancelamento talvez, porque o cancelamento faz muito mal. É isso. Será que a Lília leu todos os comentários e falou, ai gente, nossa, ofendi a Beyoncé, tô tão magoada, vou ligar agora na casa dela. Será? Mas ela é uma pessoa que sabe o que significa ter um posicionamento desse, sendo uma mulher branca da academia no nosso país. Então ela foi publicamente. E ainda disse mais, li os comentários, e eu sou a maluca dos comentários, gente, eu adoro ler comentário. Ela ia respondendo diversos comentários de pessoas que diziam, pega os livros dela e queima tudo, joga tudo no lixo, essa hipócrita, essa não sei o quê. Porque cancelamento é isso, né? Cancelamento não é... A pessoa não quer deixar será que a gente cancelou, A não? pessoa quer ofender. Claro, quer magoar, A pessoa quer devolver a machucar, dor, claro. Exatamente. E eu super entendo, porque é uma dor do Brasil. Quando a gente fala de racismo, né? É uma dor do Brasil. outro rolê, mas assim, é uma dor do Brasil, é uma dor profunda, é uma dor secular, né? E é isso, assim, pessoas brancas têm muita dificuldade de entender isso. O que significa para nós, pessoas negras, que ajudamos a construir esse país, sermos tratadas de determinadas formas. Então, ela foi publicamente. É porque ela se importa ou porque ela se responsabilizou? Para mim, não tem problema, ela não precisa se importar. Se ela se responsabiliza, tá tudo certo pra mim. Eu consigo virar a página não só sobre ela, mas sobre outras pessoas. Não só porque colocou camiseta branca e apareceu sem maquiagem e foi chorar. Não é por isso, mas é porque eu realmente acho que uma das formas que a gente tem de conseguir conviver sendo pessoas de raças diferentes é com esse tipo de posicionamento. Se a gente não conseguir virar algumas páginas, eu não acho que é possível ter relações raciais. A gente vai viver um apartheid tem razão, a gente está falando de outro episódio, outro tema. Vou deixar a Cami encerrar. gente, e aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero resposta, porque eu não vou responder. E se seu ídolo desse uma pisada na bola, será que você ia perdoar? Depende muito. Cami pode fazer um encerramento, porque não vai ter essa. A gente não vai ter, a gente vai ter outros e outros. Fica aqui, já que temos uma pessoa louca dos comentários, coloquem nos comentários que a gente vai responder lá. Essa conversa não saiu com uma dica, uma frase construtiva, pois é, mas vamos continuar aqui nas redes, gente. É para isso que a gente tem o campo aqui embaixo, comentários. Acho que é isso. Temos um programa, ou temos mais uma polêmica, não sei. Mas gosto dessa deixa aqui de um novo programa que ficou surgindo aqui, ficou com um gostinho de quero mais. Então a gente volta a se encontrar daqui a 2 semanas. Não deixem de seguir nosso canal, salvar, compartilhar e comentar aqui, porque eu tô louca pra saber o que vocês acham. Desde que vocês não cancelem o nosso canal, tá tudo certo, tá tudo bem, né, meninas? É sobre isso. Nos perdoem. Tchau, gente. Até daqui a 2 semanas. É isso. Gente, a gente podia ficar aqui nesse... Não, se o Federer, que é a única pessoa que eu amo nessa vida, fizesse uma coisa uma assim, merda que eu vou perdoar é a Anitta.